sabemos, porém, que a lei é boa. Olha só, ele falou lá em Romanos capítulo 7:12, que a lei é santa. Agora ele falou aqui em Timóteo capítulo 1, versículo 8, que a lei é o quê? Irmão, se você não estudar mais a Bíblia, com esses dois versículos, um religioso faz a tua cabeça para você guardar o sábado. Se você não estudar mais a Bíblia, com esses dois versículos, um religioso te obriga a você dar 10% ou mais do que você ganha todo mês na igreja dele. Com esses dois versículos, a gente vê que a lei é santa, que a lei é boa, sim ou não? Mas vamos nos aprofundar na Bíblia, vamos nos aprofundar mais? Vamos. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo o quê? Legítimo. Tendo em vista, não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã. Ou seja, ele está falando, é claro que a lei é boa, mas para que você vai sobrecarregar uma pessoa com a lei se ela já tem o Espírito Santo de Deus? A lei serve para quem vive uma vida toda bagunçada. Agora, para quem teme a Deus e vive para Deus, a lei fica absoluta, a lei fica infrutífera. Quem está entendendo? Você já teme a Deus, você já ama a Deus, então por que você vai ficar debaixo da regra, da letra, se você vive em novidade do Espírito? Vamos nos aprofundar. Está começando a entender? Não, ainda não, mas a gente vai continuar. Vai lá em Tito capítulo 3, versículo 9. Pastor, onde fica o livro de Tito? Algumas folhas à frente na sua Bíblia, tá bom? O irmão já está ali afiado, né? Já foi para frente do livro mesmo. É isso aí. Tito, capítulo 3, versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala para Tito, quando se trata de lei. Por quê? Porque assim como hoje em dia pode ter alguém me assistindo e querendo discutir o assunto, dizendo assim, mas eu quero te provar na Bíblia que tem que guardar a lei, que tem que guardar o sábado, que tem que dar o dízimo, eu quero discutir sobre isso. Olha o que o apóstolo Paulo disse para Tito, versículo 9, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Olha o que ele falou. Se alguém quer discutir contigo, dizendo que é obrigação guardar dias, meses, anos, a dar dízimo, não discute não perca o seu tempo. Em outras palavras, ensina quem quer aprender. Agora, quem quer discutir e não quer aprender, não coloque o seu tempo fora e não lance as tuas pérolas aos porcos. Amém? Aí talvez alguém diga, mas assim é muito fácil, fala o que quer e não quer ouvir um debate. Bom, escute o que eu vou falar da palavra até o final, e aí depois você vai entender por que eu não vou debater. Porque no que eu mostro hoje para os irmãos na palavra, já nos dá a plena certeza que nós não precisamos da lei. Mas nós vivemos em novidade de espírito. Amém? Daqui de Tito, capítulo 3, versículo 9, vamos para Romanos, capítulo 14, versículo 5. E depois olha o que ele ensina em outros trechos da Bíblia. Aqui no livro aos Romanos, na carta aos Romanos, né? Capítulo 14, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente.
Ou seja, desde o passado já tinha essa briga, tem que guardar sábado, tem que ter festa de lua nova, tem que festejar a paixão de Cristo, tem que festejar Natal, tem dias que não pode comer carne de boi, tem que comer carne de peixe, quem está entendendo? Desde o passado já tinha essas discussões. Aqui o apóstolo Paulo fala, um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias, cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. Sabe qual pergunta que eu fiz quando eu li esse versículo? Eu perguntei, apóstolo Paulo, qual é a sua opinião bem definida? Como o senhor que teve um encontro com Jesus Cristo e foi arrebatado ao terceiro céu, vê essas discussões entre guardar dias, praticar a lei, ou não guardar dias, não praticar a lei, mas viver debaixo da graça? Quem está entendendo? Aí, nas cartas do apóstolo Paulo, ele explica para a gente. Vai em Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Colossenses está um pouco à frente depois do livro de Filipenses. E a opinião que eu também tenho bem formada na Bíblia Sagrada. Amém? Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Isso aqui é muito importante os irmãos saber, porque pode ter a certeza que durante a tua vida alguém vai tentar te convencer a você guardar o sábado, a você devolver o seu dízimo por obrigação, pode ter a certeza. Sempre vai ter alguém para querer debater contigo e dizer que você está errado. Amém? Então cada um tem a sua opinião bem formada, definida. Posso ler? Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo, a igreja é de Cristo. Olha a opinião do apóstolo Paulo. Bom, a minha opinião é, ninguém julgue vocês porque vocês comem carne de porco, porque é uma lei também que não se pode no Velho Testamento. Quem está entendendo? Ninguém julgue vocês porque vocês não dão obrigatoriamente algum valor na igreja. Ninguém julgue vocês porque vocês não guardam o sábado, porque tudo isso era sombra, tudo isso era uma forma de revelar o mistério da vinda de Jesus, que se entregou por nós, nos redimindo a Deus, salvando a nossa alma. Para você entender melhor, vai em Gálatas agora, o negócio está começando a pegar fogo, vamos lá. Gálatas, volta aí alguns livros. Gálatas, no capítulo 4, no versículo 9. Essa é a opinião bem definida do apóstolo Paulo, e a qual o Espírito Santo me revela também, ou seja, a minha opinião. Gálatas, capítulo 4, versículo 9 ao 11. O que diz aí? Mas, agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio que de vós tenha eu trabalhado em vão. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos em Gálatas. Ele estava dizendo,
Como que vocês estão voltando à religiosidade, querendo guardar dia, mês, ano, querendo deixar outros escravizar vocês, saindo da graça e indo para a religiosidade?